Graça e paz aos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro com a Palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, já estivemos aqui por muitas das vezes conversando a respeito daquilo que nos torna mais fortes enquanto nós vivemos este momento em que nós somos desafiados. Já estivemos por muitas das vezes aqui conversando e refletindo sobre como Deus tem nos capacitado para lidar com todas essas questões. Gostaria de trazer a vocês nesta manhã, mais uma vez, o texto do apóstolo Paulo, quando ele nos relata, uma de suas orações não respondida por Deus. Gosto muito desse texto porque ele nos prepara para entender as limitações, os desafios da vida e nos dá a dimensão de que nem sempre as nossas orações são respondidas ou correspondidas no modo como nós entendemos. Mas sempre Deus responde-nos de uma maneira que nos surpreende. Vamos voltar a esse texto e compreender mais uma vez como que ali o apóstolo Paulo compreendeu a dificuldade que passava, mas principalmente entendeu o suporte de Deus no seu momento mais difícil. Diz ali a palavra de Deus, na sua carta aos Coríntios: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Queridos irmãos e irmãs, sempre os teólogos procuram tentar adivinhar, compreender do que efetivamente o apóstolo Paulo estava falando. Alguns pensam na enfermidade, outros pensam nas perseguições que constantemente o apóstolo Paulo passava, outros já falaram até na sua vida de muitas carências, de muitas necessidades. O certo é que quando o próprio apóstolo Paulo fala das suas fraquezas, das injúrias, necessidades, perseguições e angústias, ele acaba relatando aqui nesse texto, como se fosse um pequeno inventário da sua vida, que é, de um lado, marcado pelas revelações, como ele diz ali no versículo 6, marcada pelo poder de Deus, marcada por tudo aquilo que ele conhecia da grandeza, de ser um instrumento nas mãos do Senhor, de tudo aquilo que ele reconhecia de ser um apóstolo usado, de ter o privilégio de ver homens e mulheres se convertendo. Mas ao passo que experimentava essa constante relação com o poder, com a glória de Deus, há também o lado de um homem frágil, de um servo de Deus acossado pelas dificuldades, ao lado que todos nós conhecemos, que é uma vida marcada por desafios, que é uma vida marcada, muitas das vezes, por perseguições, por pessoas que se levantam contra nós, uma vida marcada por dificuldades, muitas das vezes sem necessidade, mas que nos sobrevêm e de que muitas das vezes até nos sentimos como se fôssemos o alvo neste mundo. Essa ambivalência, digamos assim, essa condição do apóstolo Paulo paradigmática, é também a condição de cada um de nós. Vivemos entre a grandeza da revelação, do poder, as maravilhas da comunhão divina, mas também vivemos as dificuldades. E aqui, o apóstolo Paulo nos lembra que, em algum momento da sua vida, ele pediu: Senhor, desvie, essas dificuldades da minha vida, desvie esse mensageiro, do acusador que me esbofeteia, que me entristece, que
me causa dor no meu organismo, passa de mim esse cálice, né? Se pudéssemos aqui nos lembrarmos daquele difícil momento de Jesus. E a resposta de Deus é a resposta para todos nós, né? A minha graça te basta, Paulo, né? Essa foi a resposta que Deus deu para o apóstolo, né? O poder de Deus, ele ocorre em nós, né? Quando estamos fracos. É um princípio, né? Que a gente vai reconhecendo. Nós nos perguntamos, né? Por que tenho conseguido lidar com tantos desafios, né? Por que estou feliz, mesmo que às vezes o meu organismo, o meu corpo está doente? Por que sigo esperançoso se enfrento desafios, se muitas das vezes as coisas são mais difíceis na minha vida? Por que estou em paz, né? Essa semana eu me vi pensando, né? Como Deus, ele nos dá uma tranquilidade emocional para sobrevivermos em tempos de incerteza. Como Deus nos dá tranquilidade para suportar processos na nossa vida de incertezas, né? Olha como o tempo em que nós vivemos é um tempo de incertezas. É um tempo marcado por angústias nossas e até de outras pessoas. Eu fui ao supermercado essa semana e uma cena me incomodou muito e eu tenho certeza que incomoda cada um de vocês. Vi um jovem, né, com um carrinho muito humilde, né, pegando as suas coisas, e não tive como não reparar ele pegando um pente de ovos e depois se aproximando ali do local do açougue e pedindo um corte de carne, né, dos mais humildes. Foi uma cena que cortou muito meu coração, e talvez a cena de muitas famílias, de muitas pessoas, né? Pessoas que têm dificuldades para sobreviver nessa crise, pessoas como nós que não sabemos como vamos vencer desafios, compromissos no futuro, pessoas que não sabem se conseguirão corresponder a todos os desafios no próximo semestre. Assim é a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, não há como também, queridos irmãos e irmãs, não reconhecer a graça divina sustentando as nossas vidas, sustentando essas famílias humildes, sustentando as famílias enlutadas, sustentando aquelas pessoas que perderam parentes e precisam se readaptar, nos encorajando a seguir marchando, porque vivemos tempos de enormes incertezas e tempos que nós poderíamos tranquilamente responder, né, como Paulo, estamos fracos, né, em todo este tempo. Mas é neste tempo de fraqueza, é nestes tempos de desafios, é nestes tempos de dificuldades que então nós somos fortes, porque Deus tem cuidado, nos sustentado e nos respondido. A minha graça te basta. E ela é, queridos irmãos, neste tempo, suficiente a você. Ela é suficiente nos seus medos, ela é suficiente nas suas angústias, ela é suficiente nas suas necessidades, ela é suficiente para você seguir em frente, ela é suficiente quando você tem mais perguntas do que respostas, ela é suficiente quando tudo ao nosso redor nos parece causar medo, insegurança e incerteza. Quando estamos fracos, é então que nós somos fortes. Nós vamos ouvir o cântico, vamos nos inspirar e vamos pedir essa graça, porque ela será suficiente para poder continuarmos a prosseguir a nossa jornada. Vamos ouvir o cântico. Preciosa graça de Jesus.
Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, vem comigo agora. Vamos pedir essa graça. Vamos entregar todos os nossos medos, temores, fraquezas, angústias. Vamos nos apresentar quem somos. Sim, aparentemente estamos enfraquecidos, mas pela graça nós veremos o quanto estaremos fortes por causa do poder de Deus. Ore comigo. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, a nossa oração, motivados pela leitura deste texto, motivados pela experiência do apóstolo Paulo, é que também o Senhor nos fortaleça com a tua graça. A nossa oração é que o Senhor também nos assista, é que o Senhor também nos encoraje, é que o Senhor também nos faça experimentar a provisão, o poder, o sustento, o encorajamento, o suporte, a paz e, principalmente, a alegria de sermos fortalecidos enquanto experimentamos nossos limites, nossos desafios, nossos questionamentos, medos, receios, ou quem quer, ou até mesmo a fraqueza do nosso corpo ou as perseguições. Atende-nos e ampara-nos, ó Pai, para que nós possamos reconhecer que estamos de pé porque o Senhor nos sustenta, que seguimos marchando porque o Senhor nos alimenta, que nos mantemos, de algum modo, aquietados, confiantes e tranquilos, porque o Senhor nos acalma no meio da tempestade. Que a tua graça inunde todos os nossos corações. Que a tua graça assista agora aqueles teus filhos e filhas, os que estão presentes, os que estão distantes, os que estão com medo, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que não sabem sobre como será o amanhã. Que a tua graça fortaleça, que a tua graça sustente, que a tua graça continue a nos abençoar. E assim, Pai querido, nós poderemos dizer, como o apóstolo Paulo, sentimos prazer nas dificuldades, porque por meio delas reconhecemos um Deus de suprimento, um Deus de provisão, um Deus que não nos deixa faltar sua graça sobre nós. Assim nós oramos, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo, que você tenha uma semana fortalecido na graça e no amor do nosso Deus.